Hoje nós vamos falar sobre testamento. A grande maioria das pessoas que não têm herdeiros necessários, quem são os herdeiros necessários? São os filhos, o cônjuge, o pai e a mãe, se vivo forem. Essas pessoas estão na linha direta ali de sucessão. Se as pessoas não têm herdeiros, não têm pai, não têm mãe, não têm filho, não têm esses herdeiros necessários, as pessoas são levadas, induzidas a fazer um testamento. É importante sim pensar em fazer algo, porque se não fizer nada, o seu acervo patrimonial, você não tendo esses herdeiros necessários, ficará para o governo. E a gente já é tão penalizado pelas altas cargas tributárias, por tudo que acontece aqui em nosso país, então realmente é de suma importância para quem não tem patrimônio pensar em fazer um planejamento sucessório. Mas não é a melhor forma de planejar a sucessão, o inventário, porque as pessoas são levadas a erro também, porque acham que fazendo um testamento, quem for o beneficiário desse testamento não precisará se valer do Poder Judiciário, de um tabelião de notas, para fazer o inventário, porque já fez o testamento. Isso é um ledo engano, porque o testamento nada mais ele pode ser de forma particular em alguns casos, ou de forma pública, que é a mais comum, em que as pessoas comparecem a um tabelião de notas, a um cartório de notas, e perante um tabelião expressam o desejo de como será a partilha ali do seu patrimônio o dia que a pessoa não estiver mais aqui. Basicamente é isso. Não é que o dia que você falecer com esse testamento, a pessoa que você beneficiou não precisará fazer o inventário. Não existe outra maneira de ter acesso à herança numa situação que não se planeja a sucessão de forma correta, a não ser que seja pelo inventário. O testamento é simplesmente um instrumento para que as pessoas que não tenham herdeiros necessários expressem publicamente ali perante um tabelião o que fazer com o acervo patrimonial. Quem será o beneficiário desse acervo o dia que essa pessoa vier a falecer. Então o testamento ele serve para isso. Você pode beneficiar um sobrinho, você pode beneficiar um amigo, uma entidade filantrópica, mas você acha que fazendo um testamento você estará beneficiando esta pessoa? Estará sim, de certa forma, mas a pessoa, se não tiver condições financeiras de cumprir, de processar o inventário, de cumprir o registro desse testamento, ela terá um problema na mão, porque como que se processa? O dia que se você fez um testamento e você faleceu, a pessoa que é a testamenteira, o que é o testamenteiro? É a pessoa que você nomeia de confiança para informar o seu beneficiário, o dia que você falecer, fala, olha, imagine uma situação que uma tia quer beneficiar um sobrinho, essa tia não tem nenhum herdeiro necessário. Ela vai nomear ali um amigo ou um parente, fala, olha, o dia que eu falecer, esses meus bens irá para o sobrinho A ou para o sobrinho B. Agora, você é a pessoa responsável, senhor testamenteiro, de informá-lo, dar cumprimento a esse testamento. Então, o dia que você falecer, o seu testamenteiro vai informar quem é o beneficiário ou quem são os beneficiários, e a pessoa que é a beneficiária, imagine que é um sobrinho teu que não tem condições financeiras e você quer que esse patrimônio chegue para essa pessoa para dar uma vida mais confortável a ela, só que se ele não tiver recursos financeiros na mão, ele estará com um problema. Por quê? O primeiro gasto começa na contratação de um advogado, um profissional que terá que bater na porta do judiciário para dar cumprimento a esse testamento, registro do testamento. Então já começa o primeiro custo com a contratação do advogado. Segundo custo, pagamento de custas processuais, para que o judiciário ele é fomentado através das custas dos processos que são distribuídos. Uma das fontes de renda do judiciário, para que o mecanismo funcione, para que o judiciário funcione. Após distribuído esse registro de cumprimento desse testamento, o magistrado submeterá a apreciação do Ministério Público. E o Ministério Público vai validar todos os requisitos necessários ali para um testamento. Sendo validado, volta para o magistrado e o magistrado proferirá a sentença de registro desse testamento. Agora, se o seu advogado for habilidoso, ele vai pedir para o juiz, nesse mesmo pedido,
de abertura e cumprimento do testamento, que o processamento do seu inventário seja feito de forma administrativa através de tabelião de notas. Esta é uma das possibilidades agora da legislação, porque antigamente, não muito antigamente, há uns 5, 6 anos atrás, o testamento, uma vez cumprido ali, registrado, o inventário somente poderia se processar de forma judicial, que é muito mais custoso e muito mais demorado. Mas agora a legislação mais moderna autorizou fazer este inventário. Primeiro registra-se o testamento e pede autorização para processar o inventário de forma administrativa. O segundo custo que o teu beneficiário, o teu sobrinho, o teu ente querido que você quis beneficiá-lo com o seu testamento, ele terá que processar o inventário, ele terá que pagar escritura pública de inventário, ele terá que contratar o advogado, se for o mesmo que fez esse cumprimento, terá que pagá-lo também, não só para o cumprimento do registro do inventário, do testamento, terá que pagá-lo para fazer o inventário, que aqui em nosso estado de São Paulo, a Ordem dos Advogados do Brasil emite uma tabela orientativa de honorários que é no importe de 6% do valor a ser inventariado, do quinhão a ser inventariado. E gastará também com o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação. Então as pessoas precisam saber dessas verdades, porque o testamento não é a melhor forma de você planejar a sucessão, porque você deixará ao seu beneficiário toda essa parte burocrática e custosa. E se o seu beneficiário não tiver no bolso o numerário suficiente para contratar um advogado, para pagar as custas judiciais, para depois abrir o inventário no cartório de notas, pagar a escritura de inventário, pagar os honorários do advogado para processar este inventário de forma administrativa e pagar os 4% do ITCMD sobre o valor de mercado do seu acervo patrimonial, você estará deixando um problema para essa pessoa que você ama. Certamente ele terá que vender algum imóvel, algum bem, e aí, se enquadrar nessa situação que a pessoa, o seu beneficiário, vai precisar se desfazer de algum bem, aí não tem como processar de forma administrativa o inventário, porque precisará de um alvará judicial para que o magistrado autorize você vender este imóvel, eventualmente se for um imóvel, para fazer frente às despesas, para que você tenha acesso ao que o seu ente querido, o testamenteiro, perdão, a pessoa que fez o testamento quis se beneficiar. Então, olha o problema que você criou. Você quer beneficiar a pessoa e acaba deixando um problema. Então, existem outras formas mais eficazes e menos custosa de você, que não tem nenhum herdeiro necessário, de planejar a sucessão. É perfeitamente viável e muito mais econômico você colocar à disposição desta pessoa que você quer beneficiar um sistema de holding patrimonial. Você consegue fazer isso com total tranquilidade, sem perda do controle, deixando esta pessoa tranquila, porque o dia em que você vier a falecer, ela bastará dar baixa no usufruto das cotas da empresa, do sistema que for montado, diferentemente do sistema de testamento, porque se tiver que vender um imóvel para custear isso, o seu ente querido que você quis beneficiar, ele vai sair com muito menos patrimônio que você quis deixar para ele. Porque se ele for vender um imóvel que está em inventário, quem vai comprar esse imóvel? É um investidor, é uma pessoa que está comprando um imóvel sabendo dos riscos inerentes. É um imóvel que não está ainda apto a ser vendido, porque a pessoa só pode vender se o imóvel for dele. E esta situação, o imóvel ainda não será da pessoa que você quis beneficiar. E normalmente essas vendas que acontecem dessa forma, existe um deságio de 20%. Então o seu ente querido, além de pagar todas as custas que eu disse aqui, do inventário, do registro, do testamento, do tabelião de nota, do advogado, ainda vai ter que amargar com a venda de um imóvel com deságio de 20%. Então pense nisso, coloque em prática
o sistema de holding patrimonial para a pessoa que você ama.